Muito se fala de santificado ou santificação, mas o que é ser santificado? O significado da palavra é ser separado para um propósito. Há um versículo no Salmo capítulo 4 que transmite o pensamento. Note, o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor santificou para si aquele que é piedoso. O Senhor separou. É importante que tenhamos isto em mente, pois muitos consideram a santificação como um processo de aperfeiçoamento pelo qual as pessoas se tornam gradualmente mais santas e aptas a habitar no céu. Um exemplo das passagens da Escritura que falam do assunto mostrará a falsidade desta ideia. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 15, versículo 19, encontramos que novilhos e ovelhas foram santificados. Isso certamente não pode significar que eles foram melhorados e santificados, significa simplesmente que eles foram separados para um propósito. Em Isaías capítulo 66, versículo 17, diz que os ímpios se santificaram para fazer o mal, ou seja, eles se separaram para realizar ou para a realização de seu propósito perverso. Em João capítulo 17, versículo 19, o Senhor Jesus diz por amor deles, por amor dos discípulos, eu me santifico. Não é possível que o Senhor Jesus precisasse ser melhorado e santificado, mas ele sempre foi, porque ele sempre foi perfeito, imaculado e santo, mas por causa dos seus próprios, os seus discípulos, ele estava prestes a se separar da terra e das coisas no meio das quais ele havia vindo, estava vivendo e estava voltando para o céu. Assim, ele se colocaria à parte para servir ao seu povo como seu advogado e intercessor no céu. Portanto, essas passagens mostram claramente o verdadeiro significado da santificação. Mas podemos perguntar, quem são as pessoas que são santificadas? Está claro no Novo Testamento que todos os verdadeiros crentes em Cristo são santificados. Com o perdão dos pecados, vai a herança entre os santificados. Isso está em Atos capítulo 26, versículo 18. Escrevendo aos crentes em Corinto, o apóstolo Paulo diz, já estáis lavados, falando deles, os crentes, estáis santificados. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. A palavra santo significa simplesmente uma pessoa santificada. Este era o nome usado pelo qual todo o povo de Deus naqueles primeiros dias eram conhecidos. Eles eram chamados de discípulos, irmãos, cristãos, amigos, crentes, mas o nome mais comumente usado era santos. E esse nome não foi aplicado apenas a certos homens santos e devotos, mas a todos os verdadeiros cristãos. Hoje em dia, a palavra quase caiu em desuso, e se por acaso falamos de ter ido ver alguns dos santos, somos encarados como se estivéssemos mantendo relações com os espíritos dos mortos. A verdade é que aquela pobre senhora, pelo nome de Maria, acamada na rua ao lado, é tão santa quanto o próprio São Pedro e o velho senhor João, que teve uma fratura à beira da estrada, tem tanto direito ao título de santo quanto São Paulo, o apóstolo, pois a Maria e João são pessoas salvas. Pedro e Paulo não eram santos por causa de seu zelo, santidade e devoção. Eles eram santos porque foram purificados de seus pecados pelo precioso sangue de Cristo quando creram. E é isso que fez todo crente verdadeiro um santo ou uma pessoa santificada. Há algo de suma importância a ser dito para todo aquele que ainda não é salvo ou se diz crente,
mas não tem certeza da sua salvação. João capítulo 3, versículos 17 e 18, o Senhor Jesus Cristo disse: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essas foram as palavras do Senhor Jesus nesses 2 versículos do capítulo 3 do Evangelho de João. Somente sobre esta base e nenhuma outra é que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo de seus pecados precisa ser removido. Se o seu pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado, ou castigo pelo pecado, precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelos pecados precisam ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado ou para os pecados é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer miseravelmente. Assim disse o apóstolo João: pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A misericórdia flui hoje mesmo, não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo que hoje está no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. A salvação de um pecador não se dá quando ele é batizado, ou foi batizado, crismado, recebido na igreja, nem tampouco por dar esmolas, dízimos, ofertas, tomar a ceia, frequentar a igreja, pregar, jejuar, orar, rezar, fazer penitências e tantas outras coisas mais. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz de uma maneira clara: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esta é a única resposta sensata. Portanto, cuidado para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão, o tempo da sua resposta a este convite de salvação. A Bíblia diz: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Se você, como um pecador perdido aos olhos de Deus, tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os teus pecados, por todos os teus pecados cometidos, e tendo ressuscitado, ele ressuscitado, para a tua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está salvo. Você já tem, portanto, a vida eterna. Você está nas mãos do bom pastor, e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo, e agora a caminho do céu. O Senhor Jesus se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, o sistema religioso, e ao seu nome exclusivamente, até que volte para levar-nos todos a este lar celestial, para estarmos com Ele e sermos semelhantes a Ele por todo sempre,
na glória, para o seu eterno louvor.